Então é o seguinte, a gente vai estar falando um pouquinho aqui também sobre saúde dos cães, algumas dicas muito importantes e também aí primeiros socorros. Sempre é bom saber um pouquinho a mais, não é não, Caio? Isso aí. O mais importante é falar sempre da vacinação. Porque a vacinação, primeiramente a gente vai iniciar com a polivalente, que é a vacina V8 ou V10, como foi falado no vídeo anterior. Vacinas polivalentes são aquelas primeiras doses que o cãozinho toma. E que pega mais de uma doença necessariamente. Então o que acontece? A gente vai iniciar com 45 dias, igual foi falado no vídeo anterior, que vai ser a vacinação do filhote. Isso aí a gente vai fazer um reforço a cada 21 dias. E aí depois a gente vai passar para a vacinação da raiva. A vacinação da raiva ela é feita com 126 dias, que é no caso o animal já vai estar com 4 meses ou mais, e aí a gente vai dar a vacina de raiva. Assim também, como também a gente vai usar a vacina de tosse dos canis, que é o que? Uma vacinação muito importante, principalmente em clima mais frio, porque o animal que tem aquela tosse, que fica aquela rouquidão que acontece, aí o que vai? Até parece que o cachorro comeu um osso. Parece que fica engasgado. Aí a pessoa fala assim, mas meu cachorro está engasgado, fica tossindo. Mas eu já levei no veterinário e o veterinário falou que é a tosse dos canis. Tem a vacina que é preventiva a essa tosse dos canis. Claro que se o seu animal já tem a tosse dos canis, a gente vai ter que passar por uma avaliação veterinária para fazer o tratamento e logo depois iniciar a vacinação novamente. Também tem uma vacina muito importante, que é a de giardia, que é uma infecção intestinal, que às vezes leva o animal à morte. Também temos essa vacinação, que também deve ser aplicada no animal e também o mais rápido possível, ainda na fase de filhote também. A giardia, os sintomas dela é parecido com a parvovirose, né? É, bem parecido com a parvovirose, mas não tem aquele cheiro tão característico que a parvovirose tem, que é aquele cheiro de lama podre, de esgoto, diferença bem, que é bem forte. Forte. Quando é a parvovirose, você sente que é a parvovirose, porque o cheiro é uma infecção muito forte. Na giardia já não tem, e as fezes não são tão escuras igual na parvovirose. Já, como aqui na nossa região tem um problema muito sério da leishmaniose, que é o calazar. Aí o que acontece? A gente também resolveu abrir uma aspas aqui para essa vacinação da leishmaniose, porque é uma prevenção contra essa doença, que também é de um clima mais quente, igual o nosso aqui, e também tem uma reprodução muito exagerada aqui na matéria orgânica, lixo, lotes vagos. Uma observação, a idade para poder dar essa vacina. A idade é a partir dos 4 meses. A partir dos 4 meses você pode dar a primeira dose. Antes disso, sempre você vai proteger o animal com repelentes, com a coleira, que é muito importante também. O mais indicado é o repelente, porque o animal até os 3 meses não pode usar também a coleira. Então o repelente ele tem que ser usado. Claro que é uma coisa mais difícil, porque você tem que estar batendo no animal toda hora, mas é uma coisa que é necessária para prevenir um pouco. Na coleira ela tem o veneno que vai repelir o mosquito. Então, às vezes, pelo fato da coleira ser muito nova, o veneno ainda está muito forte. Aí o cachorro molha, brinca, aí o que acontece? Absorve bastante e desenvolve uma alergia da coleira. Por isso aí a gente tem algumas coleiras que são anti-alérgicas, para evitar esses problemas que vão repercutir aí muito na nossa discussão. Vacinação de leishmaniose, ela também são 3 doses, igual a dose inicial, com também o mesmo intervalo de 21 dias e reforço anual. Então, todas as vacinas que eu estou falando aqui precisam do reforço anual. Sempre acompanhar com o veterinário responsável a data correta, para não atrasar, porque são muito importantes para o desenvolvimento do animal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre medicações. Então, medicações de primeiros socorros. Muita gente utiliza a automedicação, principalmente aí alguns remédios que a gente toma quando está sentindo alguma coisa. Igual o animalzinho está gemendo, está sentindo dor, vou dar uma dipirona. Muita gente utiliza, pelo menos aqui na nossa região, utiliza bastante. Principalmente a dipirona, remédio para dor, que seja Dorflex, que seja ibuprofeno, que são alguns medicamentos que tem alguns animais que não podem tomar alguns medicamentos. Então a gente sempre tem que lembrar disso também, que a gente está tratando de outras espécies. Às vezes até pode, né? Mas tem que ser. Mas tem a concentração, tem o volume adequado, depende de tudo. Isso aí. Então dependendo do que o seu animal estiver sentindo, às vezes você dá um certo remédio para ele te prejudicar, né, cara? Pode sim. Tipo, você tem um gatinho, aí você
notou que ele está com a temperatura um pouquinho mais alta, sem medir a temperatura no termômetro, que é o mais indicado é medir no termômetro para saber se tem ou não febre. Aí você fala assim, mas quando eu estou sentindo dor ou eu estou com febre, eu tomo paracetamol. O gato, ele é altamente tóxico para o gato do paracetamol. Olha só. Então você pode acabar matando o seu animal por causa que você usou uma medicação errada sem o controle do veterinário. O mais importante é sempre procurar o veterinário para você usar uma medicação no seu animal. Claro que se o seu animal está muito intoxicado, você pode usar um antitóxico, que é o mais indicado. Também, se dependendo do que for, também pode usar o carvão ativado. No caso mesmo de envenenamento, né? Lembrando muito bem que o carvão ativado não é aquele carvão que a gente faz churrasco, da churrasqueira, que é feito no mato. Não, ele é um comprimido comprado na farmácia, que você vai usar para estimular o animal a vomitar, caso aquele medicamento que foi utilizado, ou o veneno, não tenha sido absorvido. O carvão ativado é muito importante para o animal que foi envenenado, porque ele estimula o vômito. Então, tipo assim, se o seu animal foi envenenado recentemente, você notou que ele foi envenenado, você vai dar o carvão ativado de emergência para ele tentar expulsar o máximo que ele conseguir ali, através do vômito. Então, você também tem que dar uma ênfase maior, porque o envenenamento ele não acontece só de medicação ou veneno. Ele também pode vir de animais peçonhentos, como escorpião, cobra, sapo, que são muito importantes, são os mais característicos da nossa região aí, que tem muito envenenamento aqui. Então, tipo assim, cada um tem um soro antiofídico para você mesmo. Então, tipo assim, o sapo vai ter um tratamento, o escorpião vai ter outro e a cobra vai ter outro. O escorpião mesmo, a gente vai focar mais na dor e também na idade do animal, porque quanto mais jovem ou mais velho, tem mais perigo. Então, já a dor é insuportável, porque quem já tomou picada de escorpião sabe que é uma dor muito forte. Então, imagina para um filhotinho de 30, 40 dias que vai tomar uma picada de escorpião. Pode ser fatal. Pode ser muito fatal. Então, sempre que for um animal peçonhento, levar o veterinário o mais rápido possível. Porque, querendo ou não, é um dos mais perigosos, tratando o escorpião, da cobra e do sapo. Então, a gente vai entrar nisso aí, numa intoxicação muito forte. Então, a gente vai entrar com a medicação intravenosa de melhor para tentar reverter essa coisa mais rápido. E uma coisa muito interessante, gente, isso que eu estava falando sobre o carvão ativo, é por causa que em alguns casos funciona e outros casos não. Por causa da picada da cobra, do escorpião, já é injetável. E no caso do carvão, é oral. É oral. No caso do chumbinho, no caso de veneninho de rato. O meu gato comeu um rato e intoxicou. Através do veneno, que você coloca o veneno pro rato e tem um gato em casa. Aí o carvão ativado já vai ajudar nisso aí. E no veneno da cobra, do escorpião, que são mais necessários, intravenosos, onde que vai utilizar, aí já é um caso de veterinário. O que você pode fazer no caso de mordida de escorpião, picada de escorpião ou cobra? O que vai acontecer? Você pode colocar algumas compressas de água quente ou até mesmo de gelo para evitar um pouco a dor do animal e correr o mais rápido possível para o veterinário para usar uma medicação mais específica do veneno, que é o soro antiofídico, que vai ser uma caracterização melhor. Inclusive mesmo sobre envenenamento pelo sapo, no caso do sapo mesmo. A cachorra espuma a boca muito e muitas vezes dá convulsão e começa a enrolar a língua. Nessa hora que ela está travando a boca, não pode colocar a mão, senão perde o dedo, né? Senão vai perder o dedo, por causa que a mordida é muito forte, que o cachorro não tem um controle, porque ele está intoxicado. Aí a pessoa mesmo vai tentar ajudar, pode machucar. Sim. Então a gente aqui até fez alguns procedimentos na época que foi em casa, mas a gente tem que lembrar sempre que deve sempre procurar um médico veterinário. Isso aí. E isso é só o caso de não tiver médico nenhum, você está sozinho, não tem ninguém, ou então tem um amigo ou outro que dá para te ajudar, mas ninguém é veterinário. A gente usou aqui uma madeirinha para poder abrir um pouquinho a boca e mesmo assim a cachorra queria torar a madeira no dente. Ou seja, se fosse a mão, o dedo tinha ficado sem. Então o que a gente fez? A gente cortou um pedacinho de mangueira, pequenininho assim, certo? E a gente colocou na boca até ir só até na base da língua, para não entrar na garganta, né? Sim, não pode entrar na garganta porque pode levar alguma lesão e até piorar o quadro da intoxicação, que vai abrir uma porta de acesso mais rápida. Que é o que? Vai entrar, abrir uma veinha, onde que a intoxicação vai entrar bem mais rápido na corrente sanguínea. E essa mangueirinha serviu
pelo fato, não para ficar colocando medicamento, só para respirar. Isso. Porque que a espuma que estava saindo na boca, aquela saliva, aquilo é do próprio veneno. Aquilo é o próprio veneno, que vai fazer o quê? Uma salivação exagerada, e aquela espuma é o veneno do sapo que começa a inchar e começa a ter aquilo ali. Aí o animal vai começando a engasgar e vai ter essa aí, que é o enrolar da língua e inchar. Não é verdade, não é engolir, é inchar. Como ela incha e começa a tapar a saída de ar. Porque o cachorro está bem desesperado porque não está conseguindo respirar e a língua está inchada, aí ele não consegue respirar pelo nariz, tenta respirar pela boca e a língua está travando. Aí você coloca a mangueirinha para evitar que a língua tape aquele passagem de ar ali de um para o outro. Aí de acordo com o cachorro mesmo, ele fecha a boca, quando ele fecha a boca, ele consegue morder a mangueira e não a madeira e nem o dedo. A madeira, por exemplo, quando morde, ela vai quebrar e pode até machucar o dente e machucar a gengiva. No caso da mangueirinha, não vai soltar lasca nem nada. De acordo com que ela morde um pouquinho, vai fechar um pouquinho só a mangueirinha e era que o cachorro abrir um pouquinho vai abrir de novo. Ou seja, naquele espacinho ele consegue respirar. Consegue respirar muito bom. Então isso é muito interessante, gente, que é uma dica caseira que o pessoal às vezes pode fazer em casa, mas tem que tomar muito cuidado, pois não pode colocar muito na garganta, porque ainda está falando, pode machucar, ok? E pode ficar bem mais tranquilo e também não fica colocando o remédio. É bom fazer isso e já ligar para o médico veterinário, ou então já pegar e já levar o máximo. Porque nesse período que o cachorro está indo, se ele ficar salivando muito, espumando muito, ele vai acabar morrendo, que não vai respirar. Sim, tem que ter uma medicação de um veterinário responsável e também tem que ter os primeiros socorros, que é lavar bem a boca. O mais importante é lavar para tentar tirar aquele veneno. Então você pode usar uma água normal, sempre que filtrada, para jogar na boca dela e ir limpando aquela salivação que ela está tendo ali. O mais ideal é tentar fazer com que ela respire. Então vamos fazer o quê? Se ela não estiver conseguindo respirar, massagem cardíaca, pulmonar. Então vai ter que fazer. Lembrando que dependendo do animal, você não vai pegar e subir em cima do animal e ficar apertando. É fazer uma massagem mais de leve. Então vai pegar, correr com esse animal para o veterinário e assim entrar na medicação específica do problema que está ocorrendo. A sequência qual que é, Caio? A sequência você vai fazer o quê? Respirar. Então você vai fazer 3 para tentar respirar. Se o animal voltar a respirar... A mangueirinha até ajuda nisso também. Ajuda bastante. Só que da mangueirinha tem que ter muito cuidado para o animal não tentar deglutir, porque pode correr o risco do animal também tentar deglutir. Então sempre tem que estar um segurando. Deglutir então, engolir a mangueira, que vai fazer Por isso que é bom deixar um pedaço bem grande para fora. Sim. Por isso que é bom você estar segurando, ou então alguém que está tentando te auxiliar. Seja um amigo, seja filho, seja irmão, seja o que for que está te tentando. Enquanto um vai fazer a massagem, então você vai pegar, se for um cachorro de porte maior, no caso que é o pitbull que a gente está falando, vai fazer a massagem cardíaca, aí vai tentar ele respirar, então vai voltar a respirar. Faz 3, para um pouquinho, vê se está conseguindo respirar. Não continuou, continua, 3. Sempre é bom fazer sequência de 3, que é o melhor. E quando o cachorro é de pequeno porte? Quando o cachorro é de pequeno porte, você vai utilizar só a mão. Então você vai pegar dos dois lados e fazer a sequência com a mão. Lembrando que as costelas também são muito frágeis do animal de pequeno porte, o pincher, por exemplo. Então você vai fazer, você não pode fazer aquele trem desesperadamente. Você vai fazer uma coisa mais calma, fazer a sequência de 3 e vai lá e vai reparar se voltou a respirar ou não. Aí o mais rápido possível, correr para o veterinário. São as dicas mais específicas para a gente estar fazendo. Muito interessante essas dicas, por causa que é forma simples que pode salvar a vida de um animal que está na sua casa, na rua ou na casa de um amigo. E também, uma coisa muito interessante é sobre o engasgo, né, Caio? Sim, muito importante. Porque muita gente não fornece o osso para o animal, mas joga no lixo que está no chão. Aí o que acontece? O animal, por ser aquele animal mais procurativo, que seja de uma ação mais forte, temperamento diferenciado, consegue derrubar aquela lixeirinha e colocar tudo no chão. Que é a hora que vai pegar o ossinho e sair pro quintal correndo e vamos roer. Aí acontece de prendeu no dente ou engasgou, que é a deglutição. Engoliu o ossinho, aí trava aquele ossinho, vai de uma forma diferente. Pode ser que fique preso ali na garganta, pode ser que fica já no esôfago, que é a parte onde o animal faz a deglutição. Então depende muito. Se ficar na garganta, pode ser que consiga tirar clinicamente. Coisa também que não é muito fácil não, porque o animal
não fica com a boca aberta, fica nervoso porque tá doendo, machuca. E se ficar enganchado ali já no esôfago, que é a parte de deglutir, já vai ter uma coisa mais específica, que é a cirurgia, que aí tem que retirar, porque deixar o animal não adianta. Nesse caso, não tem muitas dicas de primeiros socorros, que é o que? Se enganchar no dente, tem uma dica, que se você conseguir manter a boca do animal aberta e retirar do dente, vai resolver o problema. Mas se enganchar lá embaixo, já na garganta ou já no esôfago, é correr o mais rápido possível para o veterinário. Se o animal estiver perdendo, asfixiado, que seja a falta de respiração, aí o que vai acontecer? Vamos à massagem cardíaca que foi explicada aqui agora. Então a gente vai fazer a massagem cardíaca e correr o mais rápido possível para o veterinário. Sempre que você tiver o veterinário responsável, ligar para o veterinário para ele dar uma dica do que pode ser feito também naquilo ali, igual meu cachorrinho engoliu um osso, eu quero enfiar a mão e tirar, porque eu estou conseguindo ver o osso. Tem que ter muito cuidado de enfiar a mão na boca de um animal, porque o animal vai estar nervoso, então a chance de levar uma mordida é muito grande. Então não é o mais indicado isso. O indicado é você tentar, com o abridor de boca, onde o animal não consegue fechar a boca, tentar tirar aquilo ali, com auxílio de alguma coisa, não com a mão, com a pinça, com alguma coisa diferenciada. Mas o engasgo é uma coisa muito importante para o veterinário, porque, de certa forma, em casa é muito difícil para você conseguir tirar o engasgo de um animal. Uma coisa bacana mesmo, quando você estiver em casa, mesmo não tiver o veterinário por perto, não tem como ligar, para desengasgar o cachorro, se você estiver conseguindo ver e dá para você tirar, usa aquelas bolinhas que é só como se diz, ela é de borracha maciça. Sim. Se colocar do lado da boca, ele não vai conseguir travar e cortar a bolinha no dente ali no canto. Dá para poder pegar ali, mas tem que tomar cuidado para ela não escapar. Porque que da hora que o cachorro vai fechar a boca, os dentes dele no canto travam na bolinha. Ou seja, não vai ficar escorregando fácil. Mas tem que tomar cuidado para não escorregar e se acabar perdendo o dedo. Destreza de eu abrir a boca do cachorro e ver onde que está localizado o osso, se conseguir ver. Se não tiver localizado visual, você vai pegar uma palpação na parte aqui medial, que é a garganta, vai ver se vai ter algum reflexo de tossida. Então, na hora que você bater a mão, você vai perceber que tem um ossinho e o animal também vai tossir. Então, pessoal, como vocês viram aí, algumas dicas importantes que podem salvar a vida do seu animal e do animal também do seu amigo ou qualquer um que você achar por aí. Beleza? Sobre também envenenamento, engasgo e muito mais. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.